1 Timóteo 2, verso 5, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Vou repetir. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, rogando para que Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, para discernir o Teu Evangelho nessa noite. Fala profundamente aos nossos corações, fala à nossa igreja, e que a gente saia daqui mais maduros na fé. Saímos daqui mais maduros na fé. É o que eu peço por mim e por todos nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Dia 31/10, no último dia 31/10, nós comemoramos, nós celebramos 507 anos da Reforma Protestante. 507 anos da Reforma Protestante. E como vocês bem sabem, quem saiu na foto e ganhou toda a fama, com razão, em algum sentido, foi Martinho Lutero, mas uma reforma que já estava sendo gestada há bons anos, boas décadas, ali no contexto europeu, dentro da Igreja Católica Romana, mas a gente sabe que essa data ficou marcada e a gente está comemorando 507 anos. E nós, como comunidade de fé, nós assumimos a identidade do protestantismo. Nós assumimos que nós somos protestantes. Então, vira por mão do seu lado e diz para ele, brincadeira, não precisa falar que você é protestante não. Né? Não tem nada mais não protestante do que fazer isso. Né? Não vamos fazer isso. Mas nós somos protestantes. Nós comemoramos 507 anos dessa reforma que mudou o rumo da civilização ocidental. Que mudou o rumo do mundo. Mudou completamente. E ser protestante significa assumir a radicalidade daquilo que Paulo está dizendo para a gente nessa noite. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Dos 5 solos, tem um dos solas que é o somente Jesus Cristo. Ser protestante significa pertencer a um tipo de tradição que abraça esse tipo de afirmação, esse tipo de convicção na alma, em toda a radicalidade do que isso implica. Não dá para assumir só um pouquinho disso que nós lemos. A gente tem que assumir por completo. Só há um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus Cristo. A convicção de que é somente Jesus tem muitas implicações. Porque quando a gente diz que é somente Jesus, não tem o pastor André no meio para intermediar você e Deus. Não tem uma igreja institucional para intermediar você e Deus. Não tem alguém do clero, não tem um pastor, não tem um padre, não tem um bispo, não tem um apóstolo, não tem um diácono, não tem nada que possa se colocar no lugar de Jesus Cristo para intermediar a tua relação com Deus. É somente Jesus. Não é a placa da igreja, não é o fato da gente ser batista, não é nem o fato de nós sermos protestantes. É assumir a radicalidade de dizermos no nosso coração e nas nossas almas, é somente Jesus e nada além, somente Cristo.
É Ele quem rasga o véu, é Ele quem faz o trabalho, é o sangue de Cristo que abre os portões do céu para a gente adentrar e desfrutar dos benefícios de participarmos de Deus. É Cristo que abre esse caminho para a gente, é Cristo que faz essa obra, é Jesus Cristo, somente Ele, mas ninguém, nenhum ser humano, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum tipo de ritual, nada, somente Jesus Cristo, só Ele, só Ele. E é óbvio que eu não estou dizendo que a igreja não tem a sua importância, que o pastor não tem a sua importância, que a comunhão não tem sua importância, mas nada disso pode ser colocado no lugar de Jesus Cristo. Ser protestante é assumir a radicalidade desse tipo de fé. Esse tipo de fé que a gente pode discernir em figuras importantes da tradição da igreja, que mudaram completamente o rumo de suas vidas. Por isso da radicalidade. O Saulo, um dia ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja em nome de Deus, se achando da tradição de Elias. Lembra lá dos profetas de Baal? O Saulo, ele achava que ele estava fazendo a limpa, para purificar e garantir a santidade da fé judaica dele. E um dia na estrada de Damasco ele encontra quem? Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse homem, judeu, hebreu de hebreus, da tradição do zelo, aprendeu aos pés de Gamaliel, com um currículo impecável. Ele diz que tudo o que ele tem pode ser considerado esterco, numa tradução mais elegante do que aqui está lá, perto do que significa conhecer a Cristo, somente Cristo. Cristo virou a vida de Paulo de cabeça para baixo. O cara se submeteu a naufrágios, o cara foi perseguido, o cara comeu o pão que as igrejas amassaram, que às vezes é pior do que o pão que o diabo amassa. Não foi fácil para o Paulo não, sofreu muito, pode ler os textos e as epístolas dele. Mas ele estava convicto que é somente Jesus. O próprio Lutero é um personagem interessantíssimo daquilo que a radicalidade dessa fé faz com uma pessoa. Você imagina só, você ser um monge, você ser do clero católico, você saber que você não pode casar, e você se deparar com essa tradição, se deparar com essa fé que é somente Jesus. Não é a venda das indulgências, não é aquilo que os bispos, o clero está falando para mim, é somente Jesus. E isso mexe com a cabeça, com a alma, com as entranhas de Lutero de tal forma que depois ele casa. Não sei se você percebe, se vocês conseguem compreender o tamanho da mudança existencial interior para uma pessoa que cresceu dentro de um lugar, dentro de uma vocação, que se disponibilizou à castidade, a nunca se casar, e de repente o evangelho promoveu uma mudança interior ao ponto dele falar: não, eu vou casar com a Catarina. A Catarina, vambora. E a Catarina, por sua vez, era freira, em um convento lá da Alemanha. Os textos de Lutero começaram a chegar para as freiras. E elas começaram a ler os textos de Lutero. E uma freira que abandonasse um convento e fosse capturada, a sentença era a morte. Era a morte. E Lutero, junto de um amigo, articulou para poder preservar e cuidar de umas 10 freiras que quiseram sair do convento. Dentre elas, a Catarina. E a amada, como Lutero se referenciava a ela, se casou com Lutero. Catarina se casou. Se casou. Porque é somente Jesus. Não é o convento, não é o que a madre-chefe disse, não é o que o Papa falou, não é o que a igreja colocou em algum documento. É somente Jesus.
E eles se casaram, Homens e mulheres até hoje. Você deve conhecer alguns deles, se é que você não é um deles. Gente que por causa da fé em Cristo Jesus e somente em Cristo, teve a vida completamente transformada e mudada. E eu ouso dizer que uma porcentagem, que eu não sei qual, desses que a gente chama de desigrejados, já ouviram falar nos desigrejados? Parte desses, um palpite meu, eu creio que eles são desigrejados porque eles não discerniram e não encontraram uma igreja protestante para valer. E por conta de toda a parafernália religiosa, aquilo foi estressando. Até um dia que eles falaram, é somente Jesus. Quem sabe eles venham para IBQ um dia, né? A gente vai estar de portas abertas para receber, porque aqui a gente quer somente Jesus e a radicalidade dessa pregação. E a gente quer assumir isso ao ponto de nadar contra todo tipo de correnteza que nos leve para outro lugar, querendo incluir coisas a mais além do próprio Jesus. E para desfrutarmos dessa fé, irmão e irmã, nós precisamos de uma coisa. Como Paulo precisou, como Lutero precisou, como a Catarina precisou, como tantos homens e mulheres precisaram, como alguns desigrejados devem precisar. Coragem. Coragem para assumir essa radicalidade. Coragem para aceitar que é somente Jesus, o único intermediador entre Deus e os homens. Nada e ninguém pode ser colocado nesse lugar, somente Jesus. Max Weber, pedir a paciência de vocês, vou contar uma historinha aqui de uma coisa importante para a gente entender a importância da coragem. Max Weber é um sociólogo fundamental, importantíssimo. Ele se dedicou a estudar o protestantismo do século XVII. E ele descobriu uma coisa que estava acontecendo lá, principalmente com os puritanos, os calvinistas. Ele faz uma tese chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quem já ouviu falar? Alguns. Vou tentar resumir de maneira bem simples para vocês entenderem. Ele percebe que o que aconteceu? Todo mundo um dia era católico. Não tinha protestantismo, todo mundo era da Igreja Católica Apostólica Romana. E na Igreja Católica você tem meios para poder ter os seus pecados absolvidos. Então, por exemplo, se você pecou, você tem que ir para o padre e se confessar. O padre vai dar para você algum tipo de direcionamento. Quantas vezes você vai ter que rezar, etc, dependendo do tipo de pecado. No mundo católico da época, do século XVI, o pessoal fazia promessa, subir escada de joelho para poder fazer penitência em relação aos pecados. Então existiam diversos caminhos e meios institucionais que a igreja oferecia para você se sentir em paz, perdoado. Só que daí o que acontece? Aí vem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, somente Jesus. Imagina, você está acostumado a procurar um padre, a procurar um caminho, a procurar uma forma, a subir uma escada de joelho, a fazer de um determinado jeito. E de repente chegam para você e falam assim, agora não tem mais nada disso. Agora é você e Deus, filhão. Vai lá, fala com Deus por intermédio de Jesus e só. Não tem mais escada, não tem mais X orações, X rezas, não tem mais nada, não tem o padre para confessar, é você e Deus. E aí o Max Weber vai fazer toda uma análise da ansiedade que isso promovia no coração desses puritanos. O pessoal ficava ansioso, ficava desesperado, ficava se sentindo mal e procurava os pastores, e agora, o que eu faço? Não, procura Deus, ora aí. Deus vai te perdoar, é Deus, não sou eu que vou te perdoar, é Deus. E aí, para juntar ainda, para problematizar um pouquinho mais, como eram calvinistas, tinha a tal da doutrina da eleição. Deus predestinou para o céu ou para o inferno. Então, além do cara estar desesperado de não saber mais o que fazer, porque ele não tem os caminhos que ele tinha, ele está na dúvida se ele é um eleito ou se ele não é.
E aí, dentro dessa lógica toda, qual que é a receita que deram lá os pastores da época? Vai trabalhar, porque quem é de Deus glorifica o Senhor em tudo que faz. Vai trabalhar, e o pessoal foi trabalhar. E por isso que ele conecta esse trabalho, porque eles não gastam com um monte de besteira o dinheiro, guardam o dinheiro, reinvestem nos seus negócios, esses negócios crescem, daí o espírito do capitalismo. Grosseiramente é isso. Mas eu queria destacar o seguinte: a ansiedade que isso não gera, a ansiedade de ser somente Jesus, a ansiedade que isso gerava lá por você não ter alguém para procurar para resolver e dar os passos para você poder se sentir livre da culpa. A ansiedade que talvez você tenha. Porque se você chegar para mim e me procurar e falar: pastor, eu estou em pecado, me ajuda, me dá o caminho, me dá a receita de bolo para eu me sentir perdoado. Eu vou falar: meu irmão, eu não tenho como te perdoar, não sou eu que perdoo, é Deus já te perdoou em Cristo, confia nisso. Mas para esse pessoal lá, a ansiedade era gigantesca, gigantesca. Para seguir essa fé somente em Jesus, é preciso coragem. Para usar a terminologia dos jovens, né? Não dá para ser Nutella aqui, gente. Tem que ser raiz. Só Jesus. Só Jesus. Coragem como? Coragem para quê, pastor? Eu quero explanar para vocês alguns tipos de coragem que nós precisamos ter e manifestar para a gente viver essa fé somente em Cristo Jesus. Primeiro, coragem para assumir que Deus é bom. Coragem para assumirmos que Deus é bom o tempo todo. Coragem para assumirmos que o Deus revelado em Jesus Cristo, como bem pregou o pastor Nilson Gomes semana passada, Ele não é prioritariamente rei, Ele não é prioritariamente juiz, Ele é prioritariamente o Pai. Ele é prioritariamente um Deus bondoso que nos ama e que faz com que as suas misericórdias sejam renovadas todas as manhãs. Coragem para podermos escapar do peso da culpa, meu irmão e minha irmã. Coragem para aceitar que Deus nos aceitou. Coragem para aceitarmos isso de uma maneira definitiva, absoluta, sem dúvidas, sem medo, sem culpa, porque Cristo é o único intermediário entre Deus e você e todos nós, e nele nós temos salvação e temos a revelação de um Deus que é bom, de um Deus que é misericórdia, de um Deus que é gracioso, de um Deus que é bondade. A gente tem que aceitar isso, aceitar que nós somos aceitos. Culto de ceia, tradicionalmente, não é incomum as pessoas às vezes falar assim: puxa vida, eu vou comer só o pão, mas não vou beber o cálice. Quem já fez isso? Não vai ter coragem de levantar a mão, né? Mas eu sei que vocês fizeram já. Né? Ou não tomou nenhum dos dois. Por quê? A culpa, o peso na consciência, a culpa de algum pecado não te permitiu chegar aqui com a consciência em paz e tranquila e participar plenamente dessa mesa. Você estava se sentindo mal. A consciência estava pesando um caminhão de tijolo. A fé que nós estamos falando aqui é um tipo de fé que faz com que a gente tenha coragem para assumir em definitivo que Deus é amor. Isso não é uma característica dele. Isso é o que ele é. É o que define Deus em si mesmo. Preciso do Gilead para me ajudar aqui as categorias fenomenológicas, né, para dar conta disso aí. Deus nele mesmo, ele é amor, ele é a manifestação do amor, ele é a manifestação da bondade. Destitua da tua imaginação, arranque da tua cabeça qualquer outro tipo de imagem sobre Deus. Tire da sua cabeça esse Deus monstruoso que te ensinaram. Tire da sua imaginação esse Deus carrasco que pregaram para você. Ontem eu assisti um filme, meu Deus do céu, olha,
sei nem se eu recomendo, de tão terrível que foi. É bom o filme. Amaldiçoada. Uma história de faroeste dos Estados Unidos. Esses puritanos lá, mesma pegada desses caras aí que o Weber analisou, que conta a história de uma menina que tem um pai, o pai é pastor, e o pai pregando é o diabo pregando. É o diabo pregando. Vale a pena vocês assistirem se tiver estômago ali, né? A Aline abandonou no meio. Ela sugeriu, indicou, eu fiquei assistindo, ela foi dormir. A gente tem que acabar com essa coisa de criar a imagem de Deus, de um Deus tirano, carrasco, de um Deus demônio, de um Deus diabo, porque Deus em Cristo Jesus é bom. Aceita, irmão, irmã, que Ele já te aceitou, que Ele já te amou e que Ele te ama. Segundo lugar, coragem para continuar crendo nisso, apesar das pressões humanas que nós sofremos. Porque eu garanto, que depois dessa mensagem aqui, talvez no corredor, talvez um outro irmão vai chegar para você, vai falar assim, você vai chegar feliz, falar, meu irmão querido, eu estou tão feliz, eu estou limpo em Cristo Jesus, eu não tenho mais culpa em Cristo Jesus, agora eu vivo na graça em Cristo Jesus, agora eu estou perdoado em Cristo Jesus, agora eu estou nessa leveza em Cristo Jesus, eu estou em paz em Cristo Jesus. Aí o irmão vai falar para você assim, mas Deus também é justiça. Você vai ouvir isso aí. Meu irmão, mas olha lá, hein? Se você também não seguir algumas coisas aí, não sei não, hein? É o tal do feitiço de Gálatas, sabe? Os Gálatas, quando Paulo fala para eles, quem foi que os enfeitiçou? Vocês começaram na graça, agora vocês estão indo para a lei de novo? Vocês começaram na graça, e agora vocês estão querendo se justificar na força do braço de vocês? Essas pressões, elas chegam. Vai chegar talvez aqui. Talvez você vai sair daqui, vai chegar a sua semana, você vai ouvir umas 3, 4 sermões. Você vai ouvir tudo o contrário do que eu estou falando aqui. Talvez um parente seu vai falar assim, mas será? E olha, cuidado com isso aí é graça barata, isso aí é hipergraça, e vão falar alguma coisa do tipo para você. Aí aquela sensação de leveza, ela vai ficando de lado e o peso da culpa vai sendo colocado em você novamente. Sabe aquele tipo de pessoa estraga prazer? Já conheceu alguém assim? Você chega assim, nossa, eu vivi já algumas situações desse tipo, muito interessantes. Tomar cuidado com os exemplos para ninguém ser identificado. Mas aquele tipo de coisa assim, puxa vida, olha, a gente pegamos a chave do apartamentinho, da casinha lá, tal. Quer ir ver? Claro, a pessoa vai ver. Nossa, você viu essa trinca aqui? Eu não vi a trinca. Você já viu aquele documento, se está certo? Que documento? Aquele lá. Não, acho que eu não vi. Vou ter que ver o documento. Não, mas esse detalhe aqui, você já prestou... Não. Legal. Deus abençoe, tchau, né? Sabe? Gente, você já deve ter encontrado alguém assim. É isso que você vai encontrar na sua jornada espiritual. Vai ter um monte de gente que quando você partilhar a sua convicção de que é somente Jesus e não é a força do teu braço, que é somente Jesus e não são as leis, é somente Jesus e não é mais nada sendo acrescentado, porque é somente Jesus que faz com que você tenha acesso ao Pai, um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que te ama, um Pai que quer seu bem, um Pai que não é o diabo. Vai ter alguém dizendo que Deus vai vir puxar teu pé à noite na cama. Tem que ter coragem para viver essa fé e deixar que esse tipo de fala entre por um ouvido e saia pelo outro. Tem que ter coragem para não se submeter ao jugo da lei que vão querer impor sobre você. Não vai ser os judaizantes da época de Paulo, mas vão ser outros tipos. Tem que ter coragem para sustentar e entender, não na inteligência, mas na tua alma, que você foi lavado e comprado no sangue do Cordeiro, e nada, nem ninguém vai mudar a imagem do Deus Pai que está cultivada no teu coração e na tua mente.
Tem que ter coragem para dizer: não, meu amigo, não, minha amiga. Esse não é o Deus que eu acredito. Tem que ter coragem para viver essa fé em que a gente assume de maneira categórica que é somente Jesus. Além disso, tem que ter coragem também para viver essa fé em meio às adversidades. Porque na vida, o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. Coisas boas acontecem para o justo e para o injusto. Coisas ruins acontecem para o justo e para o injusto. E quando as coisas ruins chegam na nossa vida, e a gente é obrigado a lidar com câncer, a lidar com uma enfermidade difícil, de tratamento difícil, lidar com a perda de parentes queridos, muitos às vezes antes da hora. Sabe, tem uma sequência lógica, né? Não é digno, não parece natural que uma mãe enterre um filho, uma filha. Mas às vezes isso acontece. Às vezes as contas não fecham, às vezes o desemprego nos abate, às vezes as coisas dão errado, às vezes a gente tem burnout, às vezes a gente tem depressão, às vezes a gente precisa de terapia, às vezes acontece tanta coisa na nossa vida que a gente precisa de cuidado, porque a gente passa por adversidades nessa existência. E quando as adversidades nos assolam, a gente é tentado a voltar lá para a Idade Média. É somente Jesus, mas, poxa vida, não tem um esquema, não tem um ajoelhar no milho. Pastor, não tem um esqueminha gospel para mim, para eu poder me sentir em paz. Pastor, vem aqui, pastor, faz uma oração forte. Você procura aquele irmão da oração forte, que daí vai resolver, sabe? Aí não é mais só Jesus. Aí não é mais só Jesus. Aí é Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais algum esquema. É Jesus mais alguma mágica. É Jesus mais alguma coisa diferente. Precisa coragem para manter a fidelidade de consciência, crendo que é somente Jesus, mesmo na hora que as coisas vão mal. Na hora que as coisas vão mal, meu irmão e minha irmã, é somente Jesus, não tem mais ninguém, não tem um extra. É Jesus que vai te ajudar, é Jesus que vai segurar na sua mão, é a fé nele que vai te sustentar em meio às tempestades da vida. Tem um quadro que eu já citei aqui, citei para os irmãos queridos aqui um dia, vou citar para toda a igreja, os 3 cavaleiros, um quadro típico da Reforma Protestante. Esse quadro tem 3 cavaleiros, o primeiro é um ser humano cavalgando, do lado direito tem a morte cavalgando, sabe, com a foice? Cavalgando, a morte do seu lado direito. Do lado esquerdo você tem o demônio cavalgando, um diabão lá em cima de um cavalo cavalgando. Então imagina a cena, você cavalgando, a morte do teu lado, o demônio do outro lado. Sabe o que é fé? Essa fé que somente em Cristo Jesus é a fé em que você continua cavalgando, mesmo tendo do teu lado direito a morte, mesmo você tendo do teu lado direito o demônio. É a fé que faz você continuar, que faz você ter coragem para seguir confiando somente em Jesus, sem querer, sabe, dar jeitinho nas coisas. Sem querer encontrar atalhos para resolver os problemas de maneira mágica, mas coragem para encarar as adversidades, encarar os problemas, crendo na alma, no coração, que é somente Jesus, somente Jesus. Irmão querido, as adversidades vão chegar. As adversidades vão chegar, e aqui, meu irmão, eu não vou te sugerir uma corrente de oração do Zap. Eu não vou sugerir venha 7 cultos seguidos e o seu problema vai acabar. Aqui não vai ter um tipo de oração diferenciada, mágica, só para você com os irmãos que tem mais unção da igreja para você poder ter o problema resolvido. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai continuar ensinando, ensinando,
e sendo nutridos numa fé que se pauta somente em Jesus. E vai ser o suficiente para você enfrentar todas as dores do mundo. Vai ser suficiente para você enfrentar todas as enfermidades. Vai ser suficiente para você enfrentar todos os lutos. Vai ser suficiente para você enfrentar o desemprego. Vai ser suficiente para você enfrentar todo tipo de situação difícil que a vida colocar para você. Somente Jesus, somente Ele. Coragem, meu irmão e minha irmã. Continua cavalgando. Continua cavalgando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, homem. Porque Ele é mais do que suficiente, você não precisa de mais nada além do que isso. Coragem, no final das contas, para a gente transformar o mundo e a realidade. Somente Jesus é suficiente para a gente poder se engajar na transformação da nossa realidade. E essa transformação da realidade passa por essa emancipação de cada um de nós. Essa autonomia que cada um de nós tem para crer em Cristo Jesus. Os princípios da nossa fé passam por uma não sujeição irrestrita a qualquer autoridade. Nós somos o povo que corajosamente nós não nos submetemos a nenhuma autoridade de maneira irrestrita. Toda autoridade política, religiosa, governamental que exista, todas elas a gente se submete de maneira crítica. Porque só existe um que é mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso significa que nenhum outro humano pode ser colocado nesse lugar de autoridade absoluta sobre a nossa vida. Nós acreditamos em liberdade de consciência do indivíduo, que todo mundo, todo indivíduo é livre para pensar o que quiser pensar. E nós somos livres para termos coragem de crermos somente em Cristo Jesus, que Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Nós cremos que o mundo precisa ser organizado com separação entre igreja e Estado. Nós não queremos colocar a nossa fé protestante goela abaixo do Estado. E a gente não quer que o Estado coloque goela abaixo de nós qualquer tipo de fé. Porque nós somos livres para pensar, livres para crermos e livres para experimentarmos essa fé corajosa, que não precisa de nada, de nenhum outro elemento, de nenhuma outra pessoa, além de Cristo Jesus. Isso não te é suficiente, meu irmão, minha irmã? Coragem, coragem é o que eu quero desafiar vocês nessa noite a terem. Coragem para assumirem a radicalidade de sermos quem nós somos em Cristo Jesus. Isso aqui não é um álibi para você ser grosseiro com as pessoas. Isso aqui não é um álibi para você ter o seu ego inflado. Mas isso daqui significa que você pode caminhar seguro em Cristo. Você pode caminhar seguro de crer nisso que você crê. Você pode caminhar seguro. Eu fui muito desafiado por um texto recente que eu li. Rubem Alves, ele escreveu um texto muitos anos atrás. Ele estava perdido esse texto, encontraram e publicaram recentemente. São notas para uma pastoral protestante. No estilo Rubem Alves, bem pessimista, bem crítico. E tem um dado momento que ele fala uma coisa e eu olhei para aquilo e falei, será que eu falo para a igreja hoje ou não falo? Eu falei, não, eu estou pregando sobre coragem, eu vou falar. Ele disse o seguinte, que se uma igreja, se você estiver pastoreando uma igreja, e essa igreja tiver a expectativa pelas coisas mágicas, por essas coisas mágicas todas que eu falei aqui, não tem conversa. Você não vai conseguir dar conta de pastorear essa igreja. Porque quem quer coisas mágicas vai procurar coisas mágicas.
Eu olhei para aquilo, fiquei pensando, falei, puxa, eu sou pastor. Pastorei uma comunidade de fé. O que a minha igreja quer? O que a comunidade quer? Será que ela quer coisas mágicas? E eu, ao mesmo tempo que pensava também, eu não tenho coisas mágicas para entregar. Eu não tenho coisas mágicas para entregar. E eu lembrava da reforma protestante e ficava pensando sobre isso. Vocês têm que saber exatamente o que eu penso. Nós não vamos ceder a fórmulas mágicas. Não existem fórmulas mágicas. Existe Jesus, o único intermediador entre Deus e os homens. Talvez isso vai gerar ansiedade em alguns de vocês. Talvez isso vai desestabilizar o chão de alguns de vocês. Mas eu estou radicalmente convicto que isso vai levar cada um de nós, a nossa comunidade, para um lugar maduro, para um lugar seguro, para um lugar que vai exigir da gente coragem. Mas essa é a fé, é uma fé que precisa ser corajosa para a gente cavalgar. Enquanto tem dos nossos lados direito, morte, do nosso lado esquerdo, demônio, a gente continua cavalgando, olhando somente para Jesus. Irmão, irmã, a gente não precisa de bugiganga espiritual. Irmão, irmã, a gente não precisa de pastor curandeiro. Irmão, irmã, nós não precisamos de sinais de prosperidade financeira extraordinários. Irmão, irmã, nós não precisamos de estruturas religiosas megalomaníacas. Nós não precisamos de jeitinho para Jesus, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a gente se agarrar nele, para a gente entregar nossa alma para ele e deixar ele cuidar da gente e para a gente seguir com fé somente nele. Somente nele. Que você saia daqui nessa noite, se você entendeu o que eu disse, eu espero que você saia nutrido, dizendo assim para si mesmo, puxa, eu sou um protestante corajoso. Novamente, não de maneira arrogante, não de maneira soberba, mas no sentido de ter aceitado no teu interior que Jesus é suficiente para você. É suficiente. Jesus é suficiente para te purificar de todos os pecados. Jesus é suficiente para te dar a paz que você precisa para viver. Jesus é suficiente para fazer você ter uma vida linda, bonita. Jesus é suficiente para fazer você perseverar nos momentos difíceis. Jesus é suficiente para mim, para você, para todos nós. E nós juntos, em Cristo, e somente em Cristo, nós iremos viver a fé belíssima que colocou a vida de homens e mulheres da história de ponta cabeça e que continue colocando a nossa vida de ponta cabeça para crermos somente em Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar a orar. Abaixe sua cabeça. Senhor, Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a nossa comunidade de fé. E nós queremos, Senhor, neste domingo de ceia, esse domingo que a gente se reúne aqui, Pai, para meditarmos na Tua Palavra, nós queremos assumir que o Senhor é suficiente para cada um de nós. Que o Senhor é suficiente para a nossa igreja. Que o Senhor é suficiente para nutrir a nossa fé. Que o Senhor é suficiente para nos fazer continuar caminhando e perseverando durante a vida, durante essa jornada que nós temos. O Senhor é suficiente, Pai. A gente pode ser rico, a gente pode ser pobre, a gente pode estar bem, a gente pode estar mal interiormente, a gente pode estar vivendo em tempos de paz ou em tempos complicadíssimos. A gente pode estar vivendo, Senhor, no conforto ou no desconforto.
a gente pode estar vivendo do modo que for, mas queremos depositar a nossa esperança, a nossa expectativa somente em Cristo Jesus, o único intermediador entre Deus e os homens. Senhor, produz em nós maturidade, produz em nós segurança, nos dá coragem como igreja para experimentarmos essa fé radical que relativiza tudo, porque só há um absoluto: Cristo Jesus e o Deus revelado em Cristo Jesus. Ó Pai, que a gente possa se deleitar na Tua presença, se deleitar em quem o Senhor é, somente em Ti. Nos dá força, nos dá leveza, nos dá segurança, para podermos responder às vozes que vierem nos questionar. Nos dá segurança, para podermos, de maneira simbólica, como aconteceu com Lutero, para podermos casarmos em paz, para podermos viver em paz, a paz que somente Cristo Jesus nos dá coragem para rirmos, para sorrirmos interiormente, da segurança que nós temos no Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é suficiente. Muito obrigado, Pai, porque a gente não precisa de mais nada. Muito obrigado, porque o Senhor é tudo em todos. Amém, amém e amém. Quero te